Imagine estar diante de um gigante. Não um homem qualquer, mas um monstro de quase 3 metros, com músculos que parecem esculpidos em pedra, uma voz que ruge como trovão e uma lança tão pesada que poderia esmagar um crânio com um único golpe. Agora imagine que você é apenas um jovem franzino, sem armadura, sem exército, segurando apenas uma funda e 5 pedras lisas. O que você faria? Fugiria, se esconderia ou enfrentaria o impossível? Esta é a história de Davi e Golias, uma batalha que não era só de força, mas de fé, coragem e um segredo que ninguém viu chegar. Fique até o final, porque essa história vai mudar o que você acha que sabe sobre vencer gigantes. O sol ardia no vale de Elá, queimando a terra seca e poeirenta. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de suor, medo e metal. De um lado, o exército de Israel, com soldados tremendo em suas armaduras, os olhos fixos no horizonte. Do outro, os filisteus, uma muralha de guerreiros gritando insultos, confiantes na vitória. E no centro de tudo, ele, Golias. Um colosso de quase 3 metros, coberto por uma armadura de bronze que brilhava como fogo sob o sol. Sua lança era maior que um homem adulto e sua risada ecoava como um trovão, desafiando qualquer um a enfrentá-lo. Durante 40 dias ele aparecia, manhã e noite, gritando: "Mandem seu melhor homem, ou se curvem como escravos." Os soldados de Israel sentiam o peso de cada palavra. Eles não viam apenas um homem, viam a morte em forma humana. O rei Saul, com sua coroa reluzente, parecia encolher a cada novo desafio. Ninguém ousava responder, ninguém queria morrer. Mas longe dali, em Belém, um jovem pastor chamado Davi estava prestes a mudar tudo. Davi não era um guerreiro, ele era o caçula de sua família. Um menino de faces rosadas, com mãos calejadas de cuidar de ovelhas, não de empunhar espadas. Ele passava seus dias nos campos, sob o céu estrelado, cantando salmos e protegendo seu rebanho de leões e ursos. Ele não conhecia o peso de uma armadura, mas conhecia o peso da fé. E foi essa fé que o levou ao acampamento de Israel, carregando apenas pão e queijo para seus irmãos soldados, sem imaginar que o destino o aguardava. Quando Davi chegou ao vale, ele ouviu o rugido de Golias, mas, diferente dos outros, ele não sentiu medo. Seus olhos brilhavam com algo que ninguém entendia. Uma certeza que vinha de dentro, como se uma voz sussurrasse em seu coração: "Você foi feito para isso." Ele perguntou aos soldados: "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o Deus vivo?" As palavras de Davi eram como um vento fresco em meio ao desespero, mas também soavam loucas. Um pastor contra um gigante, um menino contra um monstro. Seus próprios irmãos zombaram dele, dizendo: "Volte para suas ovelhas, garoto, isso é coisa de homem." Mas Davi não se calou. Ele foi até Saul, o rei, e disse com uma convicção que fez o ar parar: "Eu enfrentarei Golias." Saul olhou para aquele jovem franzino, com roupas simples e sem uma única cicatriz de batalha, e riu. "Você não pode. Ele é um guerreiro desde a juventude, e você é apenas você." Mas Davi não recuou. Ele contou como matou leões e ursos com suas próprias mãos, protegendo seu rebanho. "O Senhor que me livrou da pata do leão e do urso, me livrará desse filisteu", ele disse. Havia algo em seus olhos, uma chama que nem Saul pôde ignorar. Relutantemente, Saul cedeu. Ele tentou vestir Davi com sua armadura real, mas o peso do bronze era demais para o jovem pastor. Davi recusou. Ele pegou sua funda, 5 pedras lisas do riacho, e caminhou em direção ao vale, sozinho, desarmado, mas não desprotegido. O vale de Elá estava silencioso, exceto pelo som dos passos de Davi na terra seca. Do outro lado, Golias avançava, sua armadura tilintando como sinos de morte.
Quando o gigante viu o jovem se aproximando, ele riu. Uma risada cruel que fez os pássaros voarem das árvores. Sou um cão, para que venhas a mim com paus. Ele zombou, levantando sua lança. Mas Davi não hesitou. Ele olhou nos olhos do gigante e disse, com uma voz que cortou o ar como uma lâmina: Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que poucos conseguiram acompanhar. Davi correu em direção ao gigante, sua funda girando no ar. Ele colocou uma pedra na funda e, com um movimento preciso, lançou-a. A pedra voou, cortando o vento, e acertou Golias bem no meio da testa. O som do impacto ecoou como um trovão. O gigante ficou parado por um instante, como se o mundo tivesse congelado. Então, seu corpo colossal desabou, caindo com um estrondo que fez a terra tremer. Os filisteus gritaram de pavor. Os israelitas, atônitos, começaram a avançar. Davi, sem hesitar, correu até Golias, pegou a espada do próprio gigante e cortou sua cabeça, selando a vitória. Um menino havia derrotado um monstro, um pastor havia humilhado um exército. Mas a história de Davi e Golias não é apenas sobre uma pedra bem lançada. Há algo mais profundo, algo que ninguém no Vale de Elá viu naquele dia. Davi não venceu porque era mais forte, mais habilidoso ou mais preparado. Ele venceu porque acreditava em algo maior que ele mesmo. Enquanto os soldados viam um gigante invencível, Davi via um Deus invencível. Enquanto Golias confiava em sua força, Davi confiava em sua fé. E essa fé não era cega. Era uma confiança forjada nas noites escuras dos campos de Belém, quando ele enfrentava predadores com nada além de sua funda e a certeza de que Deus estava com ele. Cada leão derrotado, cada urso vencido, era um degrau que o preparava para aquele momento no Vale de Elá. Ele não chegou lá por acaso. Ele foi moldado para isso. Essa história, registrada em 1 Samuel 17, nos faz uma pergunta inquietante. Quais são os gigantes que você enfrenta hoje? Talvez não sejam homens de 3 metros, mas são tão reais quanto Golias. Um diagnóstico médico devastador que tirou o chão debaixo dos seus pés. Um fracasso que parece te definir como uma sombra que não te deixa seguir em frente. Uma dor que não explica, que te acorda no meio da noite com lágrimas silenciosas. Um medo que te paralisa, sussurrando que você nunca será o suficiente. Todos nós temos nossos Golias, e todos nós em algum momento nos sentimos como Davi, pequenos, despreparados, sozinhos. Mas a verdade é que Davi não estava sozinho. E você também não está. A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Davi carregava essa promessa em seu coração. Ele sabia que a batalha não era dele, mas de Deus. E essa é a revelação que pode mudar tudo. Os gigantes caem quando você confia em algo maior que eles. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você olhou para o seu Golias e pensou que ele era grande demais? Quantas vezes você se sentiu pequeno, incapaz, como se o mundo estivesse te dizendo para voltar para suas ovelhas? Mas e se, como Davi, você escolhesse ver além do gigante? E se, em vez de contar o tamanho do problema, você contasse o tamanho do Deus que está com você? Davi não precisava de uma armadura, porque ele carregava uma promessa. Ele não precisava de uma espada, porque ele confiava em um poder maior. E essa confiança não era apenas uma ideia, era uma força que o levou a correr em direção ao perigo, enquanto todos os outros fugiam. Quando o sol se pôs no Vale de Elá, o corpo de Golias ainda estava lá, um lembrete silencioso de que o impossível pode ser vencido. Davi, o pastor, tornou-se um herói, mas ele nunca se vangloriou. Ele sabia que a vitória não era dele, mas de Deus. E essa é a lição que ecoa através dos séculos.
Não é o tamanho do gigante que importa, mas o tamanho da sua fé. Então eu te pergunto, qual é o Golias que está gritando na sua vida agora? O que está te desafiando, te fazendo sentir pequeno? Talvez seja a hora de pegar sua funda, escolher suas pedras e confiar que você não está sozinho nessa batalha. Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal. Mas só se você tiver coragem para enfrentar seus próprios gigantes.